Agora, para falar de Exu, de Pombagira, precisamos mais ainda ter fé e entender que estes guardiões, estes Exus, estas Pombagiras, não é o mal, não. Isso foi deturpado, isso foi contado de forma errada. Verdadeiramente não estamos falando do mal, não estamos falando das trevas, estamos falando de guias, de entidades que trabalham no plano espiritual, são poderosas sim, para exatamente desmanchar o mal, para exatamente abrir os caminhos quando as portas estão fechadas. Exemplo de tranca-rua, Senhor Exu tranca-rua. É importante entender que ele trabalha para o bem, ele trabalha para exatamente executar a justiça, executar as coisas certas na nossa vida. Ô luar, ô luar, ô luar, ele é o dono da rua, ô luar. Quem cometeu as suas falhas, peça perdão a tranca-rua. Ô luar, ô luar, ô luar, ele é o dono da rua, ô luar. Quem cometeu as suas falhas, peça perdão a tranca-rua. Exatamente. Se você está em dívida, se você está cometendo alguma falha, digamos algum pecado, peça perdão, peça desculpas, pratique este ato de perdoar, para que você realmente possa receber aquilo que merece. Mas a vida não é somente injusta, não pense desta forma. A vida está aqui para ser vivida. E os Exus estão aqui nos acompanhando para nos ajudar. O sino da igrejinha faz Belém, Belém, blom. O sino da igrejinha faz Belém, Belém, blom. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua é dono da gira, vai corrigir aqui Ogum mandou. Seu tranca-rua é dono da gira, vai corrigir aqui Ogum mandou. Salve a força de tranca-rua. Era uma espécie de curandeiro, especialista em remoção de dente. Trabalhava com ervas medicinais e também com algumas cascas de árvore que encontrava do lado do castelo que vivia. Nascido em berço de ouro, Geraldo, como era conhecido, tinha um sonho de ser padre, de ser padre. Só que esse sonho foi interrompido por uma jovem bonita que aparecera na igreja certo dia. Geraldo ficou completamente apaixonado por aquela jovem. E então, ele não conseguia tirá-la da cabeça. Ficou dias e dias indo todo dia na igreja para ver se encontrava aquela jovem. Durante 30 dias sem falhar. Um certo dia, escutou uma voz bonita vindo de fora da igreja e logo percebeu que era aquela moça que procurava. Geraldo não perdeu tempo e se escondeu no confessionário do padre. A moça entrou e começou a se confessar para o padre. Geraldo, escutando, ouviu ela dizer que queria que seus pecados acabassem. Queria perdão de todos os seus pecados, pois trabalhava com bruxaria e feitiçaria e tinha medo de que a Inquisição daquela época a pegasse.
Até porque Geraldo morava na Espanha. E a Inquisição contra a bruxaria naquela época era muito grande. Geraldo logo disse que não era padre. Apanhou a mão da moça e a beijou. A moça disse que estava desesperada e que iria sair da cidade o quanto antes. E Geraldo, em um desespero, disse que se saísse da cidade, ele iria com ela, pois estava completamente apaixonado. Dito isso, voou até o castelo onde morava, pegou as suas coisas, os seus bens e vendeu. O restante ele pegou e fugiu com a pequena moça. O tempo passou e Geraldo começou a aprender um pouco sobre feitiçaria e magia. Aprendeu coisas boas, mas também aprendeu as coisas más, as coisas sombrias, não por querer, mas porque tinha que aprender. Em uma noite, a sua amada estava muito doente, completamente doente, prestes a morrer. Ela havia sofrido um encantamento de algumas bruxas. Então Geraldo colocou algumas das suas magias e nada afetou. Ele teve então que partir para a parte sombria. Ele invocou uma força tão forte, mas tão sombria, que ele até mesmo se assustou. Geraldo prometeu a sua própria alma para salvar a vida de sua mulher. Dito isso, no dia seguinte, a mulher dele não tinha mais nada. Estava saudável. E assim viveram por muito tempo. Porém, uma noite, ela acordou aos berros e gritando. Aquelas dores e aquela feitiçaria tinha voltado. Porém, era hora do juízo. Porém, era hora do juízo final. Geraldo ficou completamente sem saber o que fazer. E novamente chamou aquela força maligna que dissera: não tem mais nada que eu possa fazer. Chegou a hora dela ir. A única coisa que eu posso fazer é deixar vocês mais 3 dias juntos. Aproveite, pois depois disso ela vai embora comigo. Nesses 3 dias, Geraldo e a esposa aproveitaram o máximo que puderam. Comeram do melhor, beberam do melhor e aproveitaram o seu amor como se fossem os primeiros dias. Depois de 3 dias, na madrugada, uma vela se acendeu no pequeno casebre, onde uma chama começou a tomar conta de todo lugar. A mulher de Geraldo começou a sair e ele foi atrás dela. Os dois desmaiaram. Pela manhã, quando Geraldo acordou, percebeu que a sua mulher já estava morta e toda queimada. Ele então, no desespero, clamou pela força maligna por mais uma vez. E o dito cujo apareceram. Dessa vez, Geraldo pediu para que levasse ele para junto da mulher dele. Então, ele dissera que a alma da mulher ainda estava sofrendo e que precisava passar por alguns desafios até reencarnar de novo. O dito cujo tinha dito para Geraldo ir até com ele no submundo. Ele dissera a Geraldo que via que o amor dele pela moça era verdadeiro e que a partir daí a alma dele iria pertencer a ele e que se chamaria Tashimashi. E ele tomaria conta das pessoas que iam para o submundo e das pessoas que reencarnariam de volta, abrindo e fechando caminhos, mostrando a verdadeira paz e também ajudando as pessoas com suas falanges. Desse dia em diante, ele ficou conhecido como Exu Tranca-Rua.